Hoje eu vou te ensinar 5 truques ou macetes que vão ajudar a melhorar significativamente a sua pronúncia a partir de hoje mesmo. Continua aqui comigo. A primeira dica é a seguinte: sabe palavras terminadas em O ou S, como o próprio present continuous, que é um tempo verbal que a gente aprende na escola? Então, olha só o jeito que eu falei present continuous. Então, a gente não vai falar os, continuous, a gente vai falar continuous. Continuous. Então, esse O, U, S nessas palavras, ele vai ter o som de as. Continuous, continuous. Famous, famous, famous people, hideous, que é horrível, terrível, hideous, that's hideous, hideous, tá vendo? Não é hideous, é hideous. O oposto de hideous, fabulous, that's fabulous. Nossa, fabuloso, fabulous, less no final. Anonymous, anonymous, tá vendo? Must no final. Disastrous, desastroso, disastrous, tá vendo? Trust no final. Então, terminou em o S, não fala os, fala as. A segunda dica é a seguinte: muitas palavras que terminam em EY na escrita tem, na verdade, a pronúncia de I. Ela não vai ter pronúncia de A. Essa não é uma regra que se aplica a todas as palavras terminadas em EY, tá? Vou te dar alguns exemplos aqui, depois eu falo das exceções. Então, um exemplo super famoso é o nome do camundongo, que a gente fala Mickey Mouse, ou Mickey Mouse até, né, em português. Mas em inglês ele é o Mickey. Então, o EY vira só um I. Então, é Mickey Mouse. Esse é o nome do mouse. Mouse, a propósito, é camundongo e não rato, porque rato é rat. Muita gente se surpreende com essa informação. Me conta aqui se tu sabia que mouse é camundongo, que é menor, e rat é o rato grande, né? Então, o Mickey é um mouse, ele é um camundongo. Então, uma palavra como Mickey tem também a palavra-chave, que é key, não é Kay. Isso a gente já sabe, porque a gente conhece a Kelly Key, right? Bom, pelo menos as pessoas da minha idade. Então, Kelly Key seria Kelly Chave, vamos dizer assim. Então, key, chave, keys, tem só o som de I, não é A, é I. So, Mickey, key, monkey, o macaco, monkey, money, dinheiro, money, não é money. Donkey, burro, não é donkey, como eu falava, o jogo de videogame eu falava Donkey Kong Country. Em inglês, Donkey Kong Country, pra ver como faz diferença aí, né? Então, donkey, journey, uma jornada, journey, chimney, chaminé, chimney. Então, muitas palavras tem esse som de I, né? Palavras terminadas em EY. Quais são as exceções? Olha, a gente tem palavras super comuns, como por exemplo, pesquisa. A gente fala survey. Então, ela termina em EY, só que a pronúncia é EI mesmo. Outras palavras comuns que são pronunciadas como EI no final, a cor cinza, grey, whey, que nessa escrita aqui significa o soro do leite, né? Whey. E o próprio hey, né? Hey everyone, eu não falo he everyone, é hey everyone. Mas vamos focar então nessas palavras que eu mencionei aqui, não vamos estender a regra para tudo, mas a gente foca nessas palavras que a gente viu aqui, essas sim tem som de I no final. Mickey, key, monkey, donkey, journey, chimney, money. E olha, se você quiser aprender mais sobre a pronúncia das vogais, eu tenho um desafio criado exclusivamente para vocês no aplicativo Elsa, que está patrocinando esse vídeo aqui. Nesse meu desafio, você vai poder produzir as palavras e receber feedbacks precisos sobre a sua pronúncia. O Elsa é um aplicativo que indica quais os pontos da sua pronúncia você pode melhorar. Na versão paga, ele oferece uma espécie de coach automático. Você vai ler o trecho de um texto e ele vai identificar quais pontos que você precisa melhorar. Ele vai te indicar lições a respeito disso. Você pode baixar a versão free para experimentar, para ver como é que ele funciona. E com o link aqui da descrição, você ganha até 80% de desconto nos planos da versão paga. Então aproveita, porque é só para você que acompanha aqui o English in Brazil. A terceira dica que vai fazer a diferença no seu inglês diz respeito às palavras terminadas em
NG ou em ING, de forma geral, tá? Então, uma palavra terminada em ING, no tal do ing, que a gente falava na escola, você não pronuncia esse G no final, na grande maioria dos sotaques da língua inglesa. É errado pronunciar o G? Na verdade, não é, gente. Eu descobri em uma viagem na Inglaterra, um professor falava I'm going. Ele pronunciava o G, ele falava I'm going to the park. E ele era um falante nativo da língua e eu fiquei tipo, uau! Mas o mais comum, principalmente se a gente pensar em inglês americano, então, é você não pronunciar esse G no final. Então, você falaria I'm going to the park. Mas calma aí, não é falar I'm going assim como se você falasse amém, amém, assim. Não é exatamente assim. O som que você vai pronunciar no final desse ING é como se fosse o som de canga. Canga. Só que você não vai falar o G, você vai falar só o can, ó, can, can. Pode ver que todo o seu aparato vocal tá preparado para fazer aquele som de G, mas você não vai fazer. Canga ou manga, man, can. É exatamente esse som que ocorre em palavras como going. I'm going. Tá vendo? É como se eu fosse explodir o G também, mas eu não vou. I'm going. Não explode ele, para antes. I'm going. Tô exagerando aqui pra te mostrar, mas é exatamente esse som, ó. Running. Tô correndo. I'm running. Running. Eu não falo running, é run, e nem running, é running. É aquele som de canga. King. Hey. King. He's the king of the world. Ele é o rei do mundo. The king. Ó, king. Prepara tudo pra fazer o G, mas não faz. King. E para antes. King. Ring. Anel. Ring. A wedding ring. Pode ser um verbo também, né? Ring. Fazer uma ligação. Ring. No passado, rang. Seria a mesma coisa. Rang. Rung. Então, todos têm o mesmo som. E aí, para ver bem a diferença, olha só. Cantar uma música, a gente falaria sing a song. Exagerando aqui, mas é só para você ver, ó. To sing a song. Tá tudo acontecendo aqui atrás. Agora, vamos imaginar uma frase, só para fazer o contraste, sin a son, pecar um filho. Não faz sentido, né? Mas sin a son seria assim, sin a son. E cantar uma música, sing a song. Tá vendo a diferença? Vou fazer de novo, com o som de canga. Sing a song, sing a song. Cantar uma música. Agora com o som de N, sin a son, sin a son. Tá vendo? São coisas diferentes, então vai praticando aqui e me conta se você já tinha prestado atenção nisso. Terceira dica, palavras terminadas com som de M final, ou seja, M final, encoste os lábios para produzir esse M. Então, a palavra casa, você não vai falar home, como a gente falaria assim, nasalizando só aqui, você vai, de fato, fechar a boca, encostar os seus lábios. Home. Home. Gente, isso faz uma diferença para a comunicação. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui no canal. Eu que sou brasileira, às vezes não entendo quando o aluno fala, por exemplo, I'm home, tá? É I'm home. Eu estou em casa. I'm home. E esse é um erro que muita gente comete até nos níveis mais avançados. Então, M em posição de final de sílaba ou de palavra, esse som encosta os lábios. Você vai conseguir se comunicar de forma muito mais clara, tá? Então, por exemplo, home, Zoom, game, cream, something. Tá vendo? No meio da palavra, ó. Something. E termina no som de canga, ó. Something. Aim. Aim. Um alvo, um objetivo. My aims. E você pode conectar esse M em final de palavra com a palavra seguinte se ela começar numa vogal. Por exemplo, tem vários quadrinhos para casa. Home is where your heart is. O lar é onde o seu coração está. Então você pode conectar o home com is, ó. Home is where your heart is. Home is where your heart is. Home is. Home is. Ou a banda famosa System of a Down, você pode falar System of a Down ou System of a Down. System of a Down. System of a Down. System of a Down. Tá vendo? É diferente de System of a Down. É System of a Down. Fecha a boca. E a quinta dica é muito simples, mas vai fazer muita diferença. Palavras que na escrita tem um S inicial, essa palavra vai começar com um som de S mesmo. E não um som de Z, ou um som de is, ou um som de is. Quer um exemplo? Palavra simples. Cobra. Você vai falar S, como o som dela.
snake, snake. E não snake ou snake ou snake. É um S mesmo. Snake, snake. I saw a snake. Eu vi uma cobra. I saw a snake. School, school. Escola. Cuida para não fazer school ou school. É um S. School. Sleep, sleep. Stage, stage. Split, split. Straight, straight. Scale, scale. Tá vendo? Tudo começou com S. E a gente pode também conectar esse S com a palavra anterior, se a palavra anterior terminar em som de S também. Quer um exemplo? The mouse is smart. Vai virar the mouse is smart. The mouse is smart. The mouse is smart. The mouse is smart. Mickey Mouse is smart. A diferença é que o segundo S ali, o do smart, ele vai ser um pouquinho mais longo do que o primeiro, porque ele está representando dois S's ali. Mas isso é um detalhe. Então a gente pode conectar, mas o mais importante aqui, gente, é que palavras iniciadas em S na escrita, elas vão começar com som de S mesmo, direto no S. Smart. Me conta aqui qual dessas dicas mais te surpreendeu, se você aprendeu alguma coisa nova com esse vídeo. E não deixe de aproveitar lá o meu código de promoção com Elsa e se inscrever aqui no English in Brazil, porque tem dicas e aulas de inglês toda semana. See you next video!